Olá! Hoje nós vamos falar a respeito de variação linguística. E o que é a variação linguística? A variação linguística é a diversificação dos sistemas de uma língua em relação às possibilidades de mudança de seus elementos. Esses elementos podem ser o vocabulário, a pronúncia, a morfologia, a sintaxe. A variação linguística existe porque as línguas possuem a característica de serem dinâmicas, de serem vivas e sensíveis a fatores como a região geográfica, ao sexo, à idade, à classe social do falante e o grau de formalidade no contexto, na situação da comunicação. Bem, essas variações linguísticas, elas são divididas de acordo com as questões históricas, geográficas, as questões contextuais da situação em que o falante está, as questões socioculturais. Então, a variação pode ser variação sociocultural ou diastrática, variação situacional ou diafásica, variação histórica ou diacrônica e a variação geográfica ou diatópica. É muito importante que se faça essa correlação entre os dois nomes, que não se confunda o sociocultural ou diastrática com um outro tipo de variação. Então, sociocultural, diastrática, situacional, diafásica, histórica, diacrônica, geográfica, diatópica. Bem, e o que é essa variação sociocultural ou diastrática? Essa variação, ela ocorre em razão da convivência entre grupos sociais. E nós podemos encontrar aí o grau de escolaridade, a idade, a profissão por meio de jargões, o grupo social do qual se faz parte o determinado indivíduo e a condição econômica do falante. Vamos ver dois quadrinhos que exemplificam essa questão da variação sociocultural ou diastrática. Dois rapazes conversando no primeiro quadrinho. E aí, mano? O primeiro rapaz fala. O segundo, brother. Então, nesse caso, há uma variação sociocultural que nós podemos ver que envolve a questão da idade de um determinado grupo social. Bem, segundo quadrinho, agora a bicha tá mandando ler os códigos de barras. Um fino, um grosso,
um fino, um fininho, um fino, branco, um grosso, um grossão. Então, nós podemos ver aí a questão da variação sociocultural ou diastrática. Bem, na variação sociocultural diastrática, há aspectos que nós podemos perceber fonológicos e morfossintáticos. Então, nos fonológicos, há, por exemplo, o prantar e plantar, bom, bom, problema, problema, bicicleta, bicicleta. Há um aspecto aí, uma troca de um fonema, de fonemas, não é? Então, essa é uma variação sociocultural ou diastrática que envolve aspectos fonológicos e morfossintáticos. R$10 no lugar de R$10. Eu vi ela em vez de eu a vi. Eu trouxe em vez de eu trouxe. A gente fumo em vez de nós fomos. São variações socioculturais ou diastráticas. É importante relatarmos a questão do preconceito linguístico. Há uma mensagem que é passada. Não se deve ter o preconceito linguístico com pessoas que falam dessa forma, mas existe a questão da variação sociocultural. Bem, e a variação histórica ou diacrônica? Ela se refere a diferentes épocas vividas pelos falantes. Então, nós temos aí o português arcaico e o português moderno. Vamos a uma expressão que estamos cansados de saber, não é? Que é justamente o vossa mercê. Houve uma variação diacrônica com essa expressão vossa mercê, que no final se tornou se. Então vamos lá. Lá no português colonial havia o vossa mercê. Esse vossa mercê se tornou vós mercê, que deu origem a mercê. Hoje em dia, nós falamos você, que reduziu mais um pouquinho para você e virou um monossílabo se. Então, a variação diacrônica é aquela variação da linguagem que, ao longo do tempo, há sucessivas mudanças através das sucessivas gerações de falantes. Ela tem a ver com a questão temporal. Bem, e a variação situacional ou diafásica? Refere-se ao contexto comunicativo, uma situação particular, uma situação específica. E aí nós nos remetemos na variação situacional ou diafásica à questão do contexto, da
linguagem informal e da linguagem formal. Então, eu falo, por exemplo, na linguagem informal. Fala, meu brother. Beleza? Rola um cinema hoje? Cadê manhã? Tu viu ela? Já na linguagem formal. Bom dia. Tudo bom com você? Quer ir ao cinema hoje? Onde está a mamãe? Tu a viste? Então, há duas situações aí. Uma de uma linguagem informal, outra de uma linguagem formal. Variação situacional ou diafásica. Bem, agora vamos à variação estilística, que vai justamente transitar entre a variação sociocultural ou diastrática e a variação situacional ou diafásica. Então, a variação estilística é um tipo de linguagem utilizada por um determinado grupo social, fazendo com que se diferencie dos demais falantes da língua. Nós temos aí, então, a gíria e o jargão. A gíria é normalmente relacionada à linguagem de grupos de jovens, skatistas, surfistas, rappers. E o jargão é, em geral, relacionado à linguagem de grupos profissionais, professores, médicos, advogados. Temos também a variação geográfica ou diatópica, de lugar, não é? Ela envolve o vocabulário e o sotaque. E o que é o sotaque? É um tipo de variação que ocorre em diferentes regiões. Por quê? Porque as regiões têm diferentes culturas, com diversificados hábitos, modos e tradições, estabelecendo assim diferentes estruturas linguísticas. Então, vamos a um exemplo típico. O pão francês, porque é assim que eu o conheço. O pão francês, ele pode ser chamado de carequinha, na região norte, de cacetinho, no Rio Grande do Sul, de carioquinha, no Ceará, de pão aguado, no interior do Nordeste, de pão de sal, no Rio de Janeiro, carcaça ou cacete em Portugal e pistol na França. Outro exemplo de variação geográfica ou diatópica. O texto de Oswald de Andrade. Vício da fala. Para dizer em milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Temos aí um exemplo de variação geográfica ou diatópica. Outro exemplo clássico que nós encontramos no nosso Brasil, no nosso país, o aipim, que é assim que eu conheço essa raiz. O aipim, ele é chamado assim, por exemplo, no Rio de Janeiro,
e no Espírito Santo? Ele é chamado de mandioca em Belo Horizonte, em Minas Gerais, não é? E em Brasília. Ele é chamado de macaxeira em Pernambuco. Ele é chamado de macaxeira no Rio Grande do Norte. Então, nós temos aí, de acordo com o local, um nome específico para um mesmo objeto. Isso, então, é a variação geográfica ou diatópica. Vamos a uma questão do Enem. Um texto do Gabriel Pensador. Até quando? Não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta. Levanta aí, que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Não adianta olhar para o chão, virar a cara para não ver. Se liga aí que te botaram numa cruz e só porque Jesus sofreu não quer dizer que você tenha que sofrer. Esse é um texto de Gabriel Pensador, intitulado Seja Você Mesmo, mas não seja sempre o mesmo. Do Rio de Janeiro, Sony Music, 2001. É um fragmento. Bem, vamos às escolhas aqui. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto: letra A, caráter atual pelo uso de linguagem própria da internet. Letra B, cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Letra C, tom de diálogo pela recorrência de gírias. Letra D, espontaneidade pelo uso da linguagem coloquial. Letra E, originalidade pela concisão da linguagem. Vou dar alguns momentos para que você possa ler novamente e vou voltar ao texto. Então, vamos lá. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. A linguagem usada por Gabriel Pensador é típica do rap e do funk atuais, ligada, então, à fala e a uma coloquialidade proposital para alcançar o público. Dessa forma, a alternativa correta é a letra D. Bem, aqui estão algumas músicas que você pode escutar ou ler a letra para ver como funciona essa questão na música, né? Na nossa música popular, como funciona essa questão da variação. Primeiro, Adoniran Barbosa. Temos também Asa Branca, de Luiz Gonzaga.
Três duplas de Minas Gerais, Dona Onete no meio do Pitiu, Tô voltando para ficar e Rio 40 graus. Bem, muito obrigada pela atenção. Não confunda os nomes. Estude. Por quê? Porque em todos os textos nós vamos encontrar variações linguísticas. E até a próxima!